Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma reunião do Lab, dando início às atividades do segundo semestre. Hoje a gente tem a participação do, do Caio Santos Neto, com o tema Da Lama ao Caos, como salvar as espécies no Antropoceno. Queria agradecer primeiramente a participação do Caio e a indicação da Lígia, que indicou ele para fazer essa palestra hoje. Então, seja bem-vindo, Caio. A palavra é sua. Bom, boa tarde, boa noite, seja lá o que for. É um prazer estar falando com vocês, espero que eu possa contribuir. Eu sou biólogo, hoje eu trabalho um pouquinho com... A minha área se relaciona com a parte epidemiológica e se relaciona um pouquinho com a parte de veterinária também, então espero que a gente possa fazer essa integração aqui de uma maneira sadia e eu quero deixar para todos à vontade. Qualquer coisa, perguntem. Não tenho vergonha de perguntar nenhuma coisa. Interrompa a apresentação. É mais uma conversa, vamos trocar uma ideia e vamos ver se, de alguma maneira, eu posso acrescentar alguma coisa para vocês. Então, agora eu só vou abrir minha apresentação aqui. Vocês estão vendo a apresentação? Sim. Ok. Mas esse não é o primeiro slide. O primeiro slide. Então, o que eu queria falar um pouquinho para vocês hoje é um pouquinho da minha trajetória, como isso acabou culminando onde eu estou hoje, e um pouquinho da minha experiência internacional. E como é que as coisas influenciam o pensamento, né? Como é que a gente vai construindo uma trajetória e vai juntando informação e experiência, e como é que a gente chega lá na frente com uma ideia. Você tenta entender um pouco melhor o cenário, mas daí você descobre que você não vai entender nada e que você não está entendendo nada. E eu acho que é assim que vai continuar sendo sempre, né? Então, a ideia é eu falar um pouquinho sobre isso. Essa foto eu tive muita sorte de conseguir tirar, foi um dos meus mais longos trabalhos de campo aqui na Austrália, e eu consegui achar esse koalinha lá, abraçando o seu Joey, né? Os koalas são conhecidos como Joey quando eles ainda estão com a mãe. Então, o que é o antropoceno? A maioria, não sei se vocês já ouviram falar, provavelmente sim, mas antropoceno é uma nova definição de era geológica. A ideia aqui é que a gente está saindo do Holoceno, que é esse período mais moderno, e entrando numa nova época. Essa nova época, ela é formada principalmente influenciada pela presença do homem, do Homo sapiens. Então, você vai ter presença nos nos registros geológicos de várias coisas em relação ao homem, seja ele por vias de poluição, de mudança climática, de contaminantes ou de grandes extinções, que é o que nós estamos promovendo também. Então, o que eles propõem hoje, os pesquisadores, é que o homem já está alterando tanto a atmosfera, está alterando tanto o clima e o ambiente do planeta, que nós já estamos entrando numa nova época diferente de tudo que aconteceu. Existe um grande debate onde isso aconteceu, onde isso começa. Muita gente alega que foi a Revolução Industrial, muita gente alega que foi antes disso. E muita gente alega que foi agora, em 1950, que nós tivemos um boom, na verdade, né, de tecnologia e desenvolvimento. Mas isso ainda não foi definido oficialmente, apesar de muitas pesquisas científicas já utilizarem isso. E é amplamente aceito, mas ainda não foi oficial, porque você depende de uma instituição para determinar as eras geológicas. E uma das coisas que eles alegam é que você precisa ter registro geológico. Então, vocês podem ver aqui, isso aqui é um pedaço de rocha, tá? Isso aqui foi tirado da revista FAPESP em 2016, foi uma das discussões que teve sobre o tema, que você já tem aqui registro de material plástico dentro da formação da rocha. Então, você tem uma rocha com registro de material humano não natural. Isso já está dentro do registro geológico. Isso é uma das evidências que eles utilizam para provar que não, nós estamos numa nova era. Se daqui a 2 milhões de anos alguém fosse fazer uma escavação, eles vão achar material geológico, como a gente acha as rochas de hoje, incrustada de material antrópico. Que é, nesse caso, poluentes. Você vai ter assinaturas,
moleculares, tudo diferente. Então, aqui é só para contextualizar um pouco do antropoceno, porque isso vai estar... A ideia do que eu vou falar está um pouco ou totalmente integrada nisso. Tá? Só para vocês me conhecerem um pouquinho, eu sou biólogo. Eu fiz minha faculdade na Universidade Federal de São Paulo, em 2008, eu comecei. E desde 2011 eu trabalho com muriqui. Muriqui é o maior primata que a gente tem na América do Sul. Ele está distribuído aqui em praticamente toda a Mata Atlântica, mas principalmente nas áreas de altitude. Ele é extremamente ameaçado de extinção. Eu trabalhava com a Associação Pro Muriqui, eu era voluntário lá. E o presidente da associação também era meu professor, Maurício Taleb. Então, eu continuei lá, só que aí é aquela coisa, né? Um bicho só não é suficiente, precisa de uma floresta quase, ou um mar nesse caso. Nesse caso, um rio, quer dizer. E aí eu fiz a minha iniciação científica trabalhando com peixes de água doce, onde eu trabalhei um pouquinho, estudei ontogenia, desenvolvimento da maxila, e como é que você tinha uma reversão da condição da maxila, que era, no começo ela é voltada para cima, e depois ela vai voltada para baixo. E isso foi fixado em algumas outras espécies que estão aqui. Mas isso é só brevemente para mostrar para vocês. E eu também trabalhei um pouquinho com os insetos. Esse pouquinho foi especial, porque eu ajudei... minha esposa fez mestrado com Maria Fedida, e então eu fiz um mestrado indireto com Maria Fedida também, participando de várias atividades de campo, das análises dela. Então, desde o começo eu fui permeado por tudo que envolve o ambiente e principalmente os animais, né? Daí eu subi um pouquinho, né? Fui fazer meu mestrado no Museu de Zoologia da USP, onde eu estudei um gênero, que é o gênero Oquimacans, que é esse gênero aqui, que são aqueles candirus, presentes principalmente na bacia amazônica. Para quem não conhece, candiru é aquele que entra no pênis do índio e fica preso lá, que todo mundo conhece. Ele é uma espécie desse. Esse gênero não faz isso. Esse gênero ele é predador ele não é predador, né? Porque ele não mata, ele causa um dano, mas não chega a causar, não sei se tão severo, mas ele entra dentro da guerra de outros peixes, causa machucados e chupa o sangue desse peixe, se alimenta disso. Ele é mufático, né? Então eu fiz um pouquinho de filogenia, eu fiz a revisão taxonômica, mas nunca abandonei os macaquinhos, que a gente fazia monitoramento de fauna e flora e trabalhava com conservação, tentando propor políticas de conservação para os muriquis do sul. Porque aí acontece isso, né? A gente, no final do meu mestrado, deu tudo certo, eu estava um pouco frustrado com a carreira acadêmica, porque eu não via muita gente que estava ao meu redor conseguindo emprego, não via muita gente se dando bem, gente fazendo outras coisas. E eu também estava achando a minha área da pesquisa muito longe do que eu queria mesmo, que era trabalhar com conservação e fazer aquilo ser prático, né? O negócio mais no papel. E aí fiquei meio frustrado e resolvi, não, vou trabalhar direto com isso na prática. E aí eu passei no concurso em Ilhabela. E aí eu ainda sou analista ambiental da Prefeitura de Ilhabela. Eu estou em licença aqui na Austrália. Mas daí passei lá e você pensa, pô, vou morar na ilha, vou morar num paraíso, só sombra, água fresca, tudo de bom. Engano seu. Você chega lá, você tem que lidar com tudo. Basicamente, a gente fazia tudo relacionado com a parte de ambiental. Então, aqui começa a história do Dalama que eu quero trazer para vocês. Você começa tendo que mexer com política, com autorizações ambientais, você tendo que mexer com governança, com uso da terra, com poderio econômico, com tudo. Então, aqui só para mostrar uma imagem para vocês de 1960. E essa aqui é a imagem, se eu não me engano, de 2016. Você tem aqui um morro, que era o Morro do Espinho, onde eu morava. Cheguei a morar, quer dizer. Ele foi totalmente recoberto. Então, esse morro regenerou, servindo de habitat para novas espécies, provendo novos processos ecológicos e sistemas e serviços ecológicos, né? Porém, aqui você vê uma grande área que era um manguezal, que era conhecido como Jardim do Éden. Não existe mais, praticamente. O rio que estava aqui não está mais. O rio está desse lado. Ele foi totalmente retificado. O rio que era meandante agora é reto. Então, essa área toda sofre com problemas de enchente, de alagamento. E você tem a perda de toda a diversidade que você tinha aqui. O que mais que acontece? Então, esse aqui já é um problema muito sério, né? Que você lida com desenvolvimento e uso da terra. Como é que você vai proteger hábitats, proteger espécies ou
no mínimo, criar uma harmonia entre a urbanização e a vida em sociedade, com a questão do uso da terra. Isso nós estamos falando de equipamento regular, mas a gente tem os problemas muito sérios também, que afetavam a Ilhabela, que é a ocupação desordenada, irregular. Então a coisa começa assim, com um barraquinho. O barraquinho, geralmente, você vai ter registro de fogo, onde as pessoas tacam fogo depois de desmatar. E se você deixa aquilo lá, vira isso aqui, tá? Em pouco tempo, vamos colocar um pouco tempo assim, 5 anos, não precisa de muito mais que isso, você sai dessa situação para essa. Então você tem uma perda brutal de hábitat, uma situação que você não consegue regular direito, porque não é oficial, né? Como é que você vai lá e interfere? Você não emite uma autorização, eles não pedem nada na prefeitura. Vira isso aqui. A coisa vai urbanizando totalmente fora de controle. Aí vira depois você tem que mitigar o problema. Mas aí o problema está lá, certo? Como você vai fazer esse link? Então, aqui, só para vocês terem ideia, aqui também em Ilhabela, você tinha aqui essa imagem de 2002. Vamos focar nessa área aqui, conhecida como Morro da Irene. Hoje ela está assim, tá? A gente tem registro de mais de 40 casas no lugar. Há 15 anos, não é muita coisa, se você pensar em tempo de recuperação. Uma floresta, para chegar no nível médio de recuperação, precisa de 30 anos. Em 15 ou menos, está desse jeito, eles destroem tudo. Quando a coisa ainda é planejada, o desenvolvimento é ordenado, você consegue planejar onde vai afetar menos o habitat, onde vai causar menos problemas de poluição, menos problemas com... que ninguém pensa nisso, né? Mas você tem um problema muito sério de erosão do solo, você vai ter um problema muito sério de a chuva que vai... o solo vai ficar impermeabilizado, vai gerar corrente, essa corrente vai gerar um problema social, porque ela vai canalizar tudo, vai gerar um alagamento, vai culminar lá embaixo do morro. Então fica muito difícil. E na hora que você está lá, você tem que lidar com isso. Então, quando você vê... Aqui é só um quadrinho que eu tirei de uma pesquisa um pouco antiga, mas que mostra os efeitos positivos e negativos do desmatamento. E você acaba vendo, se você... Uma olhada simples aqui, você tem 12 itens aqui. Você vê que o efeito do desmatamento, você vai ter 3 aspectos positivos que geralmente são ligados com critérios sociais: geração de empregos, 2, na verdade, arrecadação econômica, porque todo aspecto para o ambiente mesmo e na própria questão da sociedade vai ser afetada negativamente. Agora, falando um pouquinho de ocupação ordenada, né? Quando a pessoa tem um terreno, ela tem uma casa, ela quer construir. Então, uma das coisas que chegava muito para eu analisar, desculpa, estou ficando um pouco fora do português, para eu analisar, era a questão de corte de árvores isoladas, onde você devagarzinho vai cortando algumas árvores para a pessoa construir a casa dela, só que você acaba promovendo também o desmatamento. Essa é a questão, ela é legalizada e existe uma compensação. Então, não é assim que a pessoa está desmatando e nada vai acontecer, não. Ela vai fazer isso, ela vai permitir, você vai autorizar em certos casos, não é sempre, e vai existir uma compensação. Na ilha, era de 2 para 1, né? Você tinha que plantar, no caso, você tinha que doar 2 árvores para cada uma cortada. Então, aqui existia uma compensação, e você conseguia manter. O problema é quando você chega em condições assim. Esse aqui é o DPNY, provavelmente o maior hotel de Ilhabela. Para você construir, não só todos os casos, existe todo um processo legal de construção, em que você vai desmatar uma área desse jeito aqui, ela vai para isso aqui, e aí depois vai para o 0. E aí você tem uma limpeza de habitat. Tá? Você tem um desmatamento, um processo legalizado de desmatamento. O que vale a pena falar é que ele é regulamentado. Tá? Então você vai ter sempre compensação. Dependendo do estágio de vegetação, você vai compensar a mata para... Vai cortar 100 metros quadrados, por exemplo, e vai ter que compensar 200, 300, 400. Então existe, só que sempre pensando que quando você limpa, você nunca mais regenera para o que era antes. Além disso, o que você tem também, um problema de fauna, isso aqui de Ilhabela também, é o problema da caça ilegal, é o problema da captura e de você manter os animais em cativeiro, isso tudo é ilegal. Isso aqui é o passo da Prefeitura Municipal de Ilhabela, antigo, agora, se eu não me engano, ele já foi alterado um pouco, mas isso aqui é uma armadilha de pássaros, né? Isso aqui é uma armadilha de passarinho, o que a gente resgatou de passarinho e levou para veterinário cuidar, é impressionante. Então, isso tudo vem junto com o antropoceno. Você vê como efeitos do homem causam problema com o habitat. E nós estamos falando de um lugar que é super preservado.
E aí a gente entra numa outra coisa, que é a invasão de espécies exóticas. Ah, é lindo, o macaquinho é lindo, eu adoro. Eu trabalhei com macaco, como eu mostrei para vocês, não tem como. Só que quando ele está no lugar errado é um problema. Porque o macaco, esse aqui é o caso do sagui de tufo preto. Na ilha nós temos o híbrido, nós temos o sagui de tufo branco também. Ele é um super predador. Ele vai predar ninhos de pássaro, vai predar ovos, vai competir por recursos com outras espécies nativas e causa uma enorme devastação. Esse é um problema que a gente está tendo na ilha. E hoje eles discutem o que fazer com os micos. Será que vão fazer um saguizário? Eutanasiar todos, que é quase impossível, porque o difícil é você pegar todos. O que fazer? Existe uma discussão ética, né? Como é que você explica para a população que você vai capturar e botar numa gaiola ou matar, falando português claro, uma espécie que ela é nativa, só que ela não é nativa da ilha. Ela é nativa principalmente do sudeste da Bahia para cima, né? Na Ilha Grande, se eu não me engano, na Ilha Grande ele chegou a destruir mais de 50% de toda a quantidade, toda a biodiversidade de aves da ilha. De novo, né? Nós estamos falando de uma área que você tem 85% de área preservada. É um parque. Você tem todos esses problemas em torno da biodiversidade. Porque o simples contato do desenvolvimento com a biodiversidade causa conflito. Então, você tem conflito de interesse. Tá? Agora, se você não consegue fazer a união dessas duas coisas, num lugar que você tem 30 mil pessoas, 40 mil pessoas habitando no mesmo lugar, com um desenvolvimento que não é tão grande, e a urbanização concentrada em uma área, então, onde você vai conseguir fazer isso? Em São Paulo? Muito mais difícil, né? Então, eu fiquei com tudo isso na cabeça naquela época e comecei a ficar um pouco também desgostoso com a área, porque nada anda como você quer, a coisa evolui muito lentamente, você tem que lidar com política e dinheiro, e isso nem sempre é uma coisa fácil, na verdade é sempre difícil, sempre é exaustante. E aí eu comecei no final de 2018, eu comecei a mexer um pouquinho com, tentar trazer a pesquisa para Ilhabela, né? Tentar trazer, incentivar, porque a gente tem dinheiro dos royalties lá, então a gente podia de alguma forma incentivar a pesquisa em biodiversidade a nosso local para tentar gerar informação e gerar medidas de como fazer essa união. Mas, como eu disse, a coisa eu não estava muito satisfeito com o que eu estava vendo lá e achei que era bom dar um tempo. Então agora, vocês já sabem mais ou menos a minha história, e foi quando eu vim para a Austrália. Isso foi em 2019. Eu vim para cá. Comecei a fazer um curso de conservação ambiental na TAFE. A TAFE ela é como se fosse uma entidade técnica aqui. Ela é um pouco maior, as graduações aqui da Austrália são diferentes, mas é um pouco maior que o nível técnico, mais em conservação ambiental. Ao mesmo tempo, eu comecei a trabalhar com os parques nacionais de proteção, como voluntário, então fui lá dentro da floresta, fazer toda a manutenção e conhecer o trabalho que eles faziam, e eu também fazia voluntário na Universidade de Sunshine Coast, na pesquisa com koala. Na TAFE, eu pude ter um pouquinho mais de contato com as espécies invasoras aqui exóticas, né? E é impressionante você ver, porque como você sai de um ambiente e vai para um outro, a coisa muda, só que você continua tendo praticamente os mesmos problemas. Aqui nós temos um problema muito sério com feral cat, que eles chamam, né, que é o gato selvagem. Na verdade, ele é um gato que não tem diferença específica, mas ele é um gato que vive na mata. Chega a matar 1,5 bilhão de animais por ano. Então, é impressionante. O de cima que vocês veem aqui são os feral dogs, que parecem muito mais conhecido como o nosso cachorro de rua, mas como eles ambientam as matas, aqui na Austrália não tem cachorro de rua, né? Você só tem esses animais que vivem nas matas, eles se alimentam e caçam a fauna nativa. Como que nós temos a maior população de camelos do mundo, solta, nós temos uma grande população de cavalos, que geralmente, para esses dois casos, para o coelho e para a raposa, esses dois foram trazidos com a colonização, esse também, e o camelo foi trazido porque a gente tem uma grande área de deserto, ele ia ser um excelente animal, e hoje nós temos mais de 40 milhões de camelos, se eu não me engano, na Austrália. Para esses dois aqui, cavalo e camelo, coelho e raposa também, você resolve como? Atirando.
Então, aqui eles têm uma cultura de caça. Pode não concordar, eu não concordo, mas eles eliminam esses dois caçando. E quando você vem para gato e cachorro, você vai ter o bait, que é o envenenamento. E aí vocês vão entender o envenenamento depois que eu vou ligar um pouquinho com a minha pesquisa. Porque, na verdade, o que eles fazem é colocar veneno em algumas áreas, você tem que notificar, você tem que fazer um monte de coisa com o governo. E os bichos vão lá, se alimentam e morrem. É quase 100% eficiência na mortalidade de cães e gatos. A raposa também pega. E ele é formado com vários compostos tóxicos que não matam, por exemplo, o canguru e outros marsupiais, que já estão acostumados a alimentar com isso. Então, isso também é um problema muito sério, nossa, muito, muito sério. Isso destrói tudo. Tudo. E aí eu comecei a ver um pouquinho, pô, beleza, acabei a TAFE, me formei lá, tirei meu diploma em conservação, mas para mim isso não é suficiente, eu estava sentindo falta. E aí, onde eu estava fazendo voluntário, eu comecei a conversar com eles. Eles têm a pesquisa que é voltada para conservação e evolução, que é o que eu mais gosto de fazer. E a gente começou a entrar numa discussão mais séria de projetos, e felizmente apareceu uma bolsa de estudos. Eles me ofereceram a bolsa de estudos. Aqui é um processo competitivo, então para quem tem interesse, funciona mais ou menos que nem no Brasil, só que você não tem prova, não tem essas coisas, então basicamente você oferece o projeto, ou você tem um projeto à disposição, você se aplica para isso, e o que acontece? Eles vão avaliar seu currículo, você passa por entrevistas, vão avaliar sua experiência, seu perfil acadêmico, e aí você é selecionado. Tá? Então, não é um processo que no Brasil que você faz uma prova para entrar, mas é uma seleção um pouco mais subjetiva, porque você tem que atender o critério do local, no meu caso, do meu laboratório. Né? E aí eu estou dentro, comecei meu doutorado. Então, agora eu vou apresentar um pouquinho para vocês como é que eu vim parar aqui com os koalas. E aí sim, a gente entra na parte que para mim é mais interessante, talvez seja para vocês também, que é sair um pouquinho da conservação no Brasil e vindo um pouquinho para a conservação na Austrália. E como a coisa é feita aqui e um pouquinho mais dentro da pesquisa, propriamente dita. Né? Aí comecei meu doutorado com koala. Eu já fazia meu voluntário. Sabe o que consiste? Essa foto eu também tive muita sorte de tirar. Foi num trabalho de campo que a gente fez. Koala é um marsupial. Muita gente relaciona ele com a preguiça, só que ele fica parado, não tem nada a ver. Ele fica geralmente no topo das árvores, mas ele também, você pode achar ele baixo, pode achar ele no chão, que é muito raro, mas você pode. E ele é um bicho noturno, né? Geralmente ele tem uma gestação por ano, e o que é mais comum de você ver aqui é um australiano falar que nunca viu koala na natureza. É isso. Porque as populações de koala estão, nos últimos 20 anos, aqui onde eu estou, na minha região da Austrália, decaíram 80%. Tá? Então, eles já foram declarados virtualmente extintos, daí voltaram atrás, mas a gente continua aqui fazendo o que a gente pode, né? Quais são as principais ameaças enfrentadas por koalas? De novo, aqui a gente entra no antropoceno, né? Desmatamento, perda de hábitat, que é comum para todos, né? Só que aí você entra em outras coisas que as pessoas não pensam, né? Acho que a terceira causa, se não me engano, porque isso varia de região para região, habitat loss, que é o desmatamento, perda de hábitat, é sempre a primeira, mas doença, acidente com carro e acidente com cachorro, varia de região para região, mas essas são as 3 próximas da lista, tá? Onde eu trabalho, propriamente dito, tem um problema sério com cachorros, e são cachorros de jardim, então são cachorros de estimação. Não pense que ele tá em algumas regiões rurais você vai ter problema com os cachorros selvagens, mas em áreas urbanas é com o seu cachorro. E as pessoas, a gente tem várias pesquisas sociais, e as pessoas, existe uma falta de relação da percepção delas. Eu tenho um cachorro, mas meu cachorro não faz nada. Mas aí na hora que você pega os números de ataque a koalas, eles só aumentam. E aí você começa a ver outras causas indiretas, como, por exemplo, os efeitos das mudanças climáticas. Ano passado, a Austrália teve os maiores incêndios da história. Esse ano está chovendo muito, está tudo molhado, mas é previsto mais uma temporada de fogo também. Então você começa a ter esses eventos catastróficos, em certo ponto, extremos, né?
Isso tudo vai afetando a biodiversidade e vai modelando esse novo ambiente. Então, basicamente, o que a gente faz, né? Como é que a nossa pesquisa de hoje? A gente faz tanto quanto pesquisa isso, quanto como consultorias. A gente também é uma associação não... esqueci o nome. Organização não governamental. A gente não visa lucros, desculpa, eu não lembro mais o nome. A gente não visa lucros, então a gente faz vários trabalhos nas regiões e somos contratados por várias entidades, né? Esse aqui é um trabalho que a gente fez onde eu faço meu doutorado. Então, você pode ver aqui que a gente tem essa região aqui é uma ilha linda, por sinal. E aqui é a região do continente, que é uma cidade, né? Aqui são todos os pontos verdes, são os locais que a gente fez a busca por koala, é onde a gente achou. Em vermelho são os locais que a gente fez a busca e não achou, nas duas ilhas. A gente pega, o que a gente coleta? A gente faz um método não invasivo, então a gente coleta fezes. Dos fezes a gente faz um processo de extração de DNA, de marcação de DNA, a gente manda para o sequenciamento, e aí a gente procura por SNPs, e tenta identificar a assinatura individual de cada um dos esquetes, né? E depois você roda as análises. Esquetes é fezes, desculpa. Na hora que a gente rodou as análises de DNA, o que a gente percebeu? Que você tem duas populações completamente diferentes. Por mais próximos que elas estejam, e aqui você tem a ilha e o continente, você tem duas populações com assinaturas genéticas completamente distintas. Você tem um método chamado de mixture, e você vê que aqui você tem uma população e outra população. Então, nós temos identidades genéticas diferentes. O que isso significa para a gente no mundo real? É muito difícil tirar um indivíduo daqui e passar para cá, ou daqui e passar para cá, por mais próximos que eles estejam, porque você pode causar introdução de patógenos, você pode causar a perda de genes que podem levar para adaptação para condições existentes hoje, condições futuras que a gente não conhece. Você pode gerar também um problema sério, que é a falta de adaptação do indivíduo. Você pode translocar esse indivíduo, não vai sobreviver, porque ele está acostumado com outro ambiente, está adaptado para um outro ambiente. Então, isso é também um pouquinho do que a gente faz. Outra coisa que você faz com análise genética, é interessante de ver aqui, é que a gente consegue definir a distância entre as populações. Então, você tem aqui são regiões, nesses locais, e quão distante eles são. Aqui em negrito você vê os que são geneticamente distintos. Aqui é a significância e o número de indivíduos. Então, você consegue, através disso, ver que aqui, nessa região, existe uma barreira para o fluxo de koalas, porque aparentemente a gente não observa lá no local, mas os koalas sentem, eles não conseguem migrar, provavelmente do norte dessa região para o sul. E aqui você também tem a mesma situação. Essa região é isolada dessa, que é isolada de todo o resto da ilha. Então você tem processos ecológicos acontecendo aqui e aqui, que são diferentes daqui. E se você não consegue dispersar, você não tem fluxo gênico dentro dessas regiões, elas vão ficando super especializadas e podem sofrer com problemas, por exemplo, com desmatamento, aumento da temperatura, excesso de chuva, falta de comida. Então, talvez essas populações não consigam se adaptar às outras situações porque elas não têm a diversidade genética suficiente para isso. Então, a gente também faz essas análises. E uma análise um pouquinho mais complexa de entender, que a gente também rola, que aí já entra um pouquinho mais, vocês vão entender um pouquinho melhor, que a gente chama de inbreeding, que é endogamia, né? É o cruzamento entre indivíduos aparentados. Então, a gente faz essa análise genética e vocês conseguem ver que, por exemplo, esse indivíduo aqui, ele tem traços de parentesco com esses aqui, não com esse. E esse indivíduo com traço forte, provavelmente ele é aparentado, ele é pai, mãe ou irmão. Então, você tem um aspecto endogâmico muito grande aqui. O que isso causa? Quando você fala em DNA, quando você fala em genética, isso vai causar, por exemplo, a fixação de alelos, a fixação de genes, que não necessariamente vão ser o efeito da seleção natural ou genes que são positivos. A maioria deles são neutros, mas você pode ter fixação de genes negativos, por exemplo, que vão causar efeitos deletérios ao longo prazo, suscetibilidade a doenças, suscetibilidade
Só para contextualizar, o koala, ele se alimenta de eucalipto, que é tóxico, tá? Então, ele é super específico, ele tem todo um sistema digestivo, a mãe transfere o que eles chamam de PAP, que é um regurgitado com bactérias, e essas bactérias conseguem fazer a degradação das toxinas. A mãe regurgita na boca do filho, que começa a desenvolver isso. Então, você tem todo um microbioma ali, que é relacionado com a digestão do eucalipto, com uma digestão específica de espécies de eucalipto. Quando você começa a ter a fixação desses genes, a fixação e a perda do poder de adaptação, você começa a ter um problema muito sério, principalmente levando em conta que esse ambiente está sempre se transformando, está sempre sendo urbanização, sempre sendo perda de hábitat, reflorestamento. Então, quando você vai para o reflorestamento, você introduz espécies que não necessariamente são daquele local, mas que as koalas podem gostar ou não, e você acaba gerando um grande problema que aí todo mundo conhece, que é de endogamia, que você tem deformidades, você tem doenças, você vai ter perda de poder reprodutivo. Então, em níveis específicos, isso é terrível, porque uma espécie, você tem um indivíduo que não pode reproduzir, é um a menos de uma população que está caindo uma taxa de 80% em 20 anos. Então, isso é terrível em termos de sobrevivência da população. Para a gente, é uma das piores coisas que a gente consegue ver aqui. Só que, infelizmente, como a urbanização, o desenvolvimento está deixando cada vez mais esses locais isolados, os koalas não conseguem praticamente se deslocar de um lugar para o outro, você vai tendo subpopulações que vão cruzando, sempre sendo endogâmicas, onde você vai tendo o cruzamento de indivíduos aparentados, e gerando esses problemas em pequenas escalas, em microescalas. E aí você vai tendo a extinção de micropopulações. Então, eu vou ter uma região, por exemplo, essa região pode ser extinta aqui, depois essa aqui, depois essa aqui, aí eu tenho a extinção de toda uma população. Uma espécie não é extinta. As populações são extintas. E quando todas elas são extintas, aí a espécie é extinta. E aí, é isso que a gente está tentando evitar, mas a endogamia é um problema muito sério. Outra coisa que a gente verifica aqui é o índice de Shannon, que é quanto que essas populações são heterogêneas, esse item aqui, a questão da diversidade genética, quanto que elas possuem de diversidade genética, por exemplo, isso quer dizer o pool gênico, quanto que eles têm de alelos heterozigotos. Acredito que vocês tenham conhecimento disso, mas que você vai ter os diferentes aspectos de dominância dentro do DNA, e como isso pode prover adaptação, principalmente a seleção vai atuar em cima disso, tá? Aqui é a quantidade que a gente consegue calcular de endogamia, número efetivo populacional. Então, para toda aquela região que vocês estão vendo, a gente tem estimados 85,7 indivíduos capazes de reproduzir, tá? Uma população estimada de 380 koalas, mais ou menos. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco para sustentar qualquer coisa. Não tem doença que bata ali, não tem alteração climática que bata ali, que vai ser leve o suficiente para permitir que um bicho desse se adapte, tá? E consiga sobreviver e persistir naquele local. Então, basicamente, é isso que eu estou falando. Quando você tem uma diversidade genética maior, e aí você vai ter o isolamento, alguns genes vão ser perdidos, outros vão ser fixados, e aí você diminui a sua chance de adaptação ao ambiente novo, ao ambiente de constante mudança. Por exemplo, a resposta imune. Aqui, para vocês verem o índice de clamídia. Então, clamídia é uma doença... Clamídia e retrovírus são as principais doenças que afetam koalas e que causam como eu falei, eles variam, mas eles estão entre a terceira e a quarta maior causa de mortalidade em koalas. 90% da população de koalas carrega o patógeno, mas nem todos manifestam, tá? Mas aqui a gente faz o teste, e esse teste também a gente consegue fazer analisando o material genético do DNA. Então, basicamente, a análise qualitativa tem traço do patógeno? Sim. Então, a gente consegue verificar se o indivíduo teve contato ali com aquele patógeno. E quantitativo, também a gente faz pela análise do DNA. Lembrando que esse DNA é retirado das fezes, tá? É um DNA super degradado, super difícil de trabalhar.
Aqui é o que a gente determina o quê? Ele tem que ter acima de um limite, tem uma quantidade que ele tem que ser detectada, geralmente a gente faz pelo PCR, para tentar chegar nessas contas, então todo um processo molecular que a gente faz, e acima dessa quantidade ele é considerado que ele realmente tem o patógeno, tá? Então você tem mais certeza, ele é um método mais conservador. E você tem níveis altíssimos, você pode ver aqui que para toda a região, a gente vai ter 15% da população, 12% de machos, 17% de fêmeas, o que é um número muito grande, tá? E como que a gente faz isso? Agora vem a parte divertida. A gente trabalha basicamente com detection dogs. Então, vocês conhecem, eles são utilizados no aeroporto para pegar traficante, mas não é isso que a gente faz. Aqui são os cachorros que a gente trabalha. Esses cachorros, eles são obcecados, tá? Aquele cachorro chato que você tem em casa que quer ficar brincando com a bola o tempo todo, não deixa você comer, não deixa você dormir, é esse que a gente quer. A gente quer esse cachorro. Geralmente a gente pega border collies, que eles são os melhores, mas eles vêm todos de como é que chama? A gente chama de rescue dogs, que no Brasil cachorros que estão para doação, tá? Então são cachorros que teoricamente vieram de ambientes ruins e que foram resgatados. A gente vai lá com uma bola e mostra a bola para os cachorros. O cachorro que for mais doido, fica mais maluco ao ver a bola, é esse que a gente quer. Lógico que a gente vê temperamento, a gente vê a ligação com o humano, isso é importante para a gente para definir. Então, esses aqui são, na verdade, os grandes astros da nossa pesquisa, tá? Maia é a mais antiga, tem 12 anos, é a melhor. A Billy é a minha querida, é a minha preferida. Não, mentira, acho que eu não tenho nenhum preferido, mas é a que eu mais trabalho com a Billy. A Billy é especializada em detectar fezes frescas com menos de uma semana. O Bear, ele é especialista em detectar o koala na árvore, que é o trabalho mais difícil que existe. E o Baxter é especialista em esquetes que podem ser antigos e novos. A gente usa principalmente antigos e novos para ver se você tem ou não koala numa área. E koalas frescos para DNA. A gente precisa do DNA bem fresco para fazer análise. E funciona isso? Bom, se funciona. Aqui a gente tem uma análise de detecção de clamídia, que é o que a gente está testando agora. A gente tem uma parte do laboratório, um projeto que vai ser só com a parte de doenças. E eles conseguiram detectar, por enquanto, 100%, tá? de indivíduos contaminados só pelo cheiro. Porque a clamídia libera alguns compostos voláteis que os cachorros conseguem detectar. Isso aqui foi o que a gente conseguiu pegar. E essa é a comparação com métodos moleculares que vocês veem aqui. O koala conseguiu 100% de detectar, o cachorro conseguiu identificar 100% dos casos, enquanto os outros métodos moleculares não foram tão eficientes. Outra coisa que vocês podem ver aqui, tempo de campo. Imagina, você tem que andar numa área. Eu fui 3 vezes para o campo semana passada, vou hoje, mais tarde. Como é que você procura esses bichos, né? É muito difícil de achar. Então aqui é mais ou menos o tempo que um koala de uma determinada área demora para achar. Um cachorro demora para achar 89 horas, enquanto o humano quase 200 horas. Então imagina isso em termos de tempo, dinheiro e gente e área para se cobrir procurando indivíduos, tá? Eles são muito mais eficientes que a gente. E basicamente aqui eles procuram fezes. Essa aqui é uma fezes de koala. Você pega, ela é seca, tem cheiro de eucalipto, não dá vontade de comer, mas não cheira mal. Esse aqui são as fezes de possums, ok? É um outro marsupial aqui bem comum na Austrália e que muitas vezes é bem parecido. Essas aqui são um pouco diferentes. Esse aqui é um pouco mais semelhante ao de um koala. Mas para a gente que está treinado, é difícil de identificar e no campo separar um do outro. Então aqui mais ou menos o que a gente tem de acurácia de humano, 45%, e cachorro, 69%. Eles são melhores que a gente em tudo. É difícil ficar sem eles, né? Então a gente consegue otimizar muito o trabalho. A gente consegue otimizar muito o trabalho com eles. E aí o que a gente tenta... Por que a gente faz isso, né? A gente está treinando agora os koalas para detectar sinais de clamídia, que vocês podem ter alguns sintomas, que são... a gente chama de... Vocês ficarem assim, com a parte traseira aqui úmida, que é um sinal de infecção. Eles têm muita conjuntivite, têm cistites, vão ter problemas renais, vão ter problemas, se não me engano, tem problema renal, vão ter problema também com o aparelho reprodutor. E por que a gente faz isso, né?
a gente vai com os indivíduos para tentar entender um pouco melhor a doença, como é que a doença está se distribuindo, está se disseminando. A gente ainda está tentando entender a prevalência. Eu assisti uma defesa de doutorado um mês atrás de uma menina da veterinária, só com uma epidemiologia de clamídia, tá? E até agora a gente conseguiu 100% de eficiência e sensibilidade. Eles realmente conseguem detectar pelas fezes o animal que está doente. Só pra vocês, a gente pega as fezes para fazer todas essas análises genéticas e a distribuição, mas se a gente precisar fazer o resgate do koala, a gente vai com o cachorro, ele vai lá, ele detecta essa fezes, posiciona os indivíduos e a gente consegue, depois de muitas horas, achar o koala na árvore e, se possível, fazer o resgate. Outra técnica que a gente tem usado também, essa é uma técnica nova que a gente está usando para fazer resgate de koala, principalmente, é drone. Mas é o drone com a câmera térmica. E aqui eu vou mostrar rapidinho para vocês como isso funciona. Então a gente faz um sobrevoo numa área de mata, um drone equipado por uma câmera térmica. Geralmente a gente faz à noite, porque a temperatura está mais fria, então você tem um contraste maior. E aí você vai ter a detecção num ponto de luz, só que você ainda não tem certeza se isso é um koala, pode ser um possum, pode ser alguma outra espécie. Geralmente é koalas, porque é mais fácil de identificar, porque ele provavelmente é o maior, na minha região, é o maior animal de árvore. Você vai fazendo ali, tentando identificar. Aí você já tem certeza que você consegue ver os dois braços aqui abraçando o tronco. Aí você fala, não, tudo bem, eu tenho um koala nessa árvore. E aí a gente vai lá, identifica a árvore. Geralmente nós estamos sobrevoando perto. E a gente vai lá na árvore, a gente marca a árvore. E você consegue mapear o koala. E ali você já começa a tentar fazer a identificação ou captura, se for o caso do trabalho. Então, essa é uma nova tecnologia que a gente está aplicando. Opa. A gente também trabalha com radio tracking, que é você usar a antena. Então a gente põe o colar cervical no koala e a gente vai lá. Eu vou agora fazer o trabalho com radio tracking, porque a gente tem um koala doente que a gente tentou capturar semana passada e não conseguiu. Eu vou tentar achar ele de novo para fazer o resgate desse koala. E com esses dados a gente faz análise de movimento, análise de uso de habitat e principalmente esses koalas que a gente faz, que a gente chama de welfare check. A gente vai lá para ver e monitorar a saúde de alguns indivíduos específicos para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. Então, a gente captura esses animais, que é bem difícil, porque eles ficam bem alto na árvore, leva para o veterinário. O veterinário vai fazer a instalação. Aqui é o Bluetooth. A gente tem um dispositivo de Bluetooth ligado com uma placa solar. Aqui é o colar GPS e aqui é o tímetro. Então, basicamente, o indivíduo é levado para lá, ele é anestesiado, tem todo um protocolo, a gente tem, esqueci o nome em português, que a gente chama de Animal Ethics. A gente tem todos os protocolos de ética. Você faz a análise de saúde, então você vai analisar a arcada dentária, se tem algum tumor, se ele tem algum tumor na glote. A gente analisa também sinais de clamídia ou sinais de infecção por outras doenças. Tudo é feito pelo veterinário, então a gente acompanha, a gente está lá, as fotos são nossas, mas não somos nós que fazemos. A gente faz ultrassom para detectar sinais de cistites, tá? Ou outras doenças internas que ainda não se manifestaram. Faz swab para tentar identificar também clamídia e outros patógenos. Também tira amostra de sangue para DNA e para análise de saúde. Pesa os indivíduos. Quando a gente tem um Joey, a gente pesa junto, para a gente conseguir entender um pouquinho melhor o peso que a mãe está carregando. A gente pesa juntos, separados, se eles estão grandes o suficiente para separá-los, né? Porque às vezes eles são muito pequenos. Nesse caso, é um Joey muito pequenininho, então você consegue ver que o koala possui a marsúpia, né? Que nem um canguru. E o Joey fica ali 6 meses se desenvolvendo. Então, koalinha. Se o bicho está bem, ele fica lá se recuperando e depois a gente faz a soltura na mesma árvore que ele foi capturado. Tá?
Se o bicho está mal, como você pode ver aqui, um animal com um sinal severo de clamídia, ele é conduzido para o hospital veterinário, tá? E aí ele fica lá um processo de recuperação até que ele se recupere ou não. A quantidade de eutanásia é enorme. A quantidade de eutanásia é enorme porque se ele tem chance de contaminar toda uma área e não tem uma chance muito grande de se recuperar, é eutanásia por causa do risco de contaminação do resto da população. Então aqui para vocês verem, eu estou indo buscar esse cara, é o Banjo. Ele já está com sinal de um cisto aqui, uma conjuntivite. Nós tentamos pegar ele, não conseguimos. Uma vez, vou tentar pegar ele hoje de novo. E esse daqui, infelizmente, é uma koala fêmea que a gente perdeu semana passada. A gente conseguiu, eu achei, eu chamei a ambulância, mas infelizmente ela estava com um estado de saúde e ela não aguentou. Ela tinha todos esses problemas, cistites, dermatite facial, úlcera, o sistema imunológico dela já estava completamente caído. Tá? O que a gente faz também, que é relacionado com a área... Tá, então, depois eu mostro o caso, a gente faz a necrópsia dos indivíduos para tentar identificar a causa da morte, caso a gente não consiga ver simplesmente por fatores externos. Tá? Eu tinha uma necrópsia aqui, eu posso mostrar se tiverem curiosidade depois. E um pouquinho agora do que eu ando fazendo, né? Propriamente dito. Isso aqui tudo que a gente faz aqui em conjunto no laboratório, eu faço parte de tudo isso, mas eu também faço o meu próprio doutorado, e que eu estou fazendo análise de movimento dos animais para entender se eles atravessam ou não as ruas, como eles utilizam o habitat e se eles usam os corredores ecológicos. Porque muitas vezes a gente tem corredor ecológico, mas o animal vai ter uma preferência, ele não vai usar esses corredores, como vocês podem ver aqui. Tá? Essas áreas são corredores, e vocês veem que o registro de koalas geralmente estão na borda. Por que eles estão aqui e não aqui? Essas áreas que seriam melhores para eles, né? Eu estou fazendo essa análise agora, e aí nós vamos entrar numa área um pouco mais delicada, que é a análise genética, para tentar entender se existe solução. Tá? Porque às vezes você vai tentar mitigar todas as ameaças vindas do homem, mas o histórico deles já é muito degradante, a diversidade genética já está muito ruim, o que já está, a gente sabe, e talvez não seja assim suficiente simplesmente tentar evitar problemas antrópicos, como acidente com veículos ou cachorros, ou perda de hábitat. Talvez seja necessário fazer o manejo ativo, que é tirar um indivíduo daqui, pôr ali, inseminação artificial, é o que vai acontecer, eu tenho certeza, já tem vários estudos indicando para isso, para você tentar melhorar a diversidade genética desses indivíduos para gerar um potencial de persistência a longo prazo. E também eu trabalho com a parte social, e nós estamos desenvolvendo, na verdade já desenvolveu, a gente está testando um aplicativo, e os koalas, eles têm os Bluetooths, que estão aqui. Você consegue ir com o seu celular embaixo e colher informações sobre aquele indivíduo. São os indivíduos que têm nome, têm história, têm peso, o que eles fazem, os ambientes que eles vivem. E a nossa ideia é que a população seja mais próxima dos animais, tá? Para, de alguma forma, se conscientizar e perceber que eles fazem parte da comunidade. E talvez assim a gente consiga promover uma maior conscientização contra a biodiversidade. O koala para mim é um modelo, tá? O koala, eu trabalho com ele, mas a gente está diversificando para várias outras áreas, e o meu negócio é tentar achar que meu maior interesse é tentar achar algo que eu relacione com a pesquisa para tentar achar um caminho para a proteção. Então, aqui na Austrália a gente tem tantos problemas quanto no Brasil. Aqui o desmatamento é legalizado. Aqui, até pouco tempo atrás, estava na lei, você podia perder seu terreno se você não limpasse, se você não desmatasse tudo. Então, você sai de um desmatamento para o outro, você sai de uma condição de desigualdade social, uma condição de pobreza, de ocupação irregular, para uma situação que ela é mais ordenada, mas continua ruim do mesmo jeito. Eu pessoalmente acho as leis do Brasil ambientais muito melhores que as leis da Austrália. Então você vai ter todos esses efeitos antrópicos, e como é que você luta contra, ou como você tenta conciliar para que as espécies continuem lá sobrevivendo de forma harmoniosa com o homem, tá? Que essa é a questão, né? É impossível a gente tirar o homem do local, por mais que a gente queira e por mais que muitos tentem. A minha ideia aqui é tentar achar um mecanismo para tentar
um convívio, uma conciliação, porque eu entendo que só assim vai ser possível. E aí eu te pergunto, como salvar as espécies no antropoceno? Eu não sei. Eu não tenho a resposta, eu estou tentando. Não acho que eu nunca vou ter, porque o ambiente ele muda, a cultura muda, as pessoas mudam, a economia muda, as espécies mudam. Então, acho que essa resposta é dinâmica. Eu ainda não tenho a resposta. Nós estamos tentando e nós estamos buscando a melhor maneira de fazer isso. Então, basicamente isso. Eu não ia falar muito, acho que eu falei muito. Meu nome, meu contato, se vocês precisarem. E, por favor, se vocês tiverem interesse aqui em saber um pouquinho mais, sigam a gente nas redes sociais, ok? E a gente está lá, vocês conseguem conhecer um pouco mais dos nossos cachorros, dos trabalhos que a gente fazem, de tudo que a gente está desenvolvendo. A gente está sempre lá, tentando postar alguma coisa na rede social de uma maneira fácil para o público geral. Não tanto na parte de pesquisa, mas mais uma parte de comunicação social. É isso, eu acho. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Não sei se vocês conseguiram me ouvir no final, mas é isso aí. Obrigado, Caio, pela sua disponibilidade, pela palestra. Tinha esquecido quanto a diferença do nosso fuso horário daqui para aí. Eu vi que já vão dar 3 horas da manhã aí, alguma coisa assim. Se alguém tiver alguma pergunta e queira fazer para o Caio, pode usar o microfone ou usar o chat. Fica à disposição. Caio, boa tarde. Aqui é o Osvaldo, professor do Leve. Eu vou fazer uma perguntinha, talvez eu precise sair e ouvir a resposta depois, porque tem uma reunião já. Mas eu queria aproveitar para saber a sua opinião como pesquisador da área do seguinte: até que ponto esse problema das espécies invasoras é, na verdade, um problema exclusivamente humano, no sentido que a invasão me parece que tem uma conotação muito antrópica, e eu tenho facilidade de pensar esses processos de ocupação das pessoas como uma invasão de habitat e também esses processos de ocupação na agricultura. Mas, quando eu penso em outras espécies, assim, para mim, é mais um problema de deslocamento, assim, um deslocamento forçado dessas outras espécies, né, antropicamente induzido, só que depois a gente passa a chamar isso de invasão, então colocar a culpa lá nas outras espécies, meio que é uma espécie de problema de deslocamento em duas fases, né? Porque tem um deslocamento dessas espécies, né, que depois passam a ser chamadas de invasoras, e aí, ao ser chamadas de invasoras, o problema são elas e não as ações antrópicas que a deslocam, porque, assim, no final das contas, né, assim, por mais que seja problemática essa divisão de natureza e não natureza, né, de ver onde que fica uma parte, onde fica a outra, se a gente quiser manter essa divisão, eu veria nesses outros animais num processo de invasão, mas de área de uso e de migração, né? Então, eu não sei se isso para você faz sentido, se de repente alguém já trabalha essa discussão, e se eventualmente alguém faz pesquisa para tentar colocar em perspectiva, comparar os impactos desse que seria uma invasão humana e os deslocamentos induzíveis. Sim, a sua colocação é muito interessante, porque eu não entrei muito a fundo nisso, porque não queria... Caio, eu vou te pedir minhas desculpas. Aqui, felizmente, isso está ficando gravado. Eu também sou o orientador da Lígia, né? Então eu vou poder conversar melhor com ela, de repente a gente conversa depois, mas eu deixo a pergunta para você deixar registrar as suas considerações e eu depois vou votar nela. Obrigado. Prazer, Osvaldo, valeu. Então eu vou responder para todos aqui a pergunta do professor Osvaldo.
É interessante, eu não entrei muito na questão da invasão muito profundamente, por causa de tempo mesmo, e tinha muita coisa que eu tentei falar tudo numa apresentação só. Então, aqui tem um caso muito interessante, que é a questão do dingo. Talvez todo mundo já tenha ouvido falar. Ele foi trazido, ele é uma espécie indiana de canídeo e veio há muito tempo atrás, trazida pelo homem. Só que o dingo ele é tão antigo que as populações aborígenes consideram o dingo sagrado. Então você tem que analisar as invasões como uma questão de tempo e espaço. O dingo hoje na Austrália ele é considerado naturalizado, tá? Não é nativo da Austrália no sentido que a origem evolutiva dele não é aqui, mas ele foi trazido e naturalizado no ambiente. Então, nesse ponto, você vai pensar, tudo bem, ele é um invasor, ele foi trazido lá atrás com uma causa, que eu desconheço particularmente, só que hoje ele convive no ambiente e ele não tem tantos impactos na biodiversidade que a gente tem aqui. O grande problema que a gente tem, por exemplo, coelho e raposa. Ambos foram trazidos pelos colonizadores europeus para a caça. Esses bichos estão em todo lugar. Todo lugar que você vai tem coelho e raposa. Você vê em todo lugar. Coelho tem um problema sério com a agricultura, com um problema sério no solo. As raposas são predadores. Então, a fauna, principalmente os pequenos marsupiais, tem um problema muito sério de defaunização, de extinção desses marsupiais. Então, sim, você não consegue mais tratar a causa, porque eles foram trazidos lá atrás e hoje em dia eles estão espalhados praticamente por todo o continente australiano, tá? Não é o continente, mas 90% do continente da Oceania é formado pela Austrália. Então você vai ter esse problema, você não consegue mais tratar a causa daquilo lá, e sim, você tem que lidar com um problema específico. Outras espécies, como por exemplo o coral-sol e indiabela, provavelmente foi trazido, é uma espécie invasora de coral, que também ele compete com as nativas e destrói tudo, entendeu? Porque ele vai ganhar sempre, ele é um super competidor, e aí sim você consegue meio que focar no mitigação, tá? Você vai mitigar, vai fazer a remoção desses indivíduos, tentar controlar a população do invasor, mas também combater a causa, porque a causa principal, ele vem com os navios comerciais, tá? Os grandes navios. Então, eles são introduzidos por água de lastro, ou mesmo incrustados no navio, e aí você consegue tentar, de alguma forma, controlar as causas. Mas outros eventos, como o dingo, raposa e coelho, já é muito difícil você fazer esse controle, porque são causas muito antigas, que você não consegue resgatar. O que eles tentam fazer é uma espacialização, às vezes. É impossível você matar todos, vamos falar claramente. Então, você tenta um manejo dessa fauna, tá? De alguma forma. Eu não sei se ficou claro isso, se ficou bem explicado, se eu abordei mais o que o professor Orlando falou, mas qualquer comentário a mais, por favor, façam. E o Ricardo falou que tem um comentário aqui sobre o que o professor falou. Se quiser falar, Ricardo. Pessoal, boa tarde. Tudo bem, Caio? Prazer. Obrigado pela palestra, muito legal. Eu trabalho com invasão biológica, né? E ouvindo isso que você falou na apresentação, o comentário do Oswaldo, é pertinente essa discussão, sim. Porque é muito frequente essa associação, né, do que é natural com o que não é natural, o que é antropogênico com não antropogênico, né? E isso, às vezes, taxar uma espécie como invasora, esse termo, ele acaba sendo pejorativo para a espécie, né? Porque ele só considera os impactos negativos. E tem exemplos de espécies invasoras que causam impacto. Espécies invasoras não, porque o próprio termo está ligado a um impacto negativo, mas tem espécies que são introduzidas que têm impacto positivo. Que é uma definição que precisa ser considerada, né, quando você acessa uma espécie, né? Então, separar o que é antropogênico do que não é antropogênico também não é muito simples, né? A maior parte dos exemplos de espécies invasoras a gente não consegue determinar qual foi essa via, né, de introdução. Então, e normalmente essas espécies que são denominadas invasoras, elas são introduzidas de uma forma não deliberada, elas vêm por acaso.
né? Então, tem várias coisas que a gente tem que considerar, né, quando a gente está acessando uma espécie, né? E saber como ela foi introduzida e como ela se estabeleceu também nem sempre é tão simples assim, é difícil de estabelecer essa relação de causa e efeito, né? Então é interessante, a gente separa, né, a invasão biológica depois, principalmente do século XVI, mas as invasões biológicas, elas são um processo natural, elas sempre ocorreram, né? Como é que a gente tem espécies no arquipélago de Galápagos ou em Fernando de Noronha, né? Então, em ilhas oceânicas, por exemplo. Então, é interessante, e essa discussão, normalmente, quando a gente vê ela acontecendo, a gente se coloca fora da natureza, né? Ou nós, homens, né? Nos colocamos fora da natureza e a natureza parece que não faz parte do nosso dia a dia, né? É interessantíssima essa discussão, eu gosto bastante de discutir isso, é um tema interessante e, sem dúvida, o trabalho, né, com esse tipo de tema, ele é essencial, principalmente agora, né? Se a gente não conseguir enxergar a importância desse tipo de assunto, ainda mais agora, nessa pandemia que nós estamos vivendo, eu não sei quando que a gente vai conseguir jogar alguma luz nesse problema, né? E de fato é um problema sério para a conservação, né? Mas gostei muito do comentário do Oswaldo e gostei muito dos seus comentários também sobre isso e os exemplos que você deu, tá? Parabéns. Não, obrigado. E é interessante só comentar que existe o termo, você vai falar em espécie invasora e em espécie exótica. A espécie exótica é uma espécie vinda que não pertence àquele local, mas ela não é invasora no sentido de causar os efeitos negativos ou tão como é que pode dizer, depreciadores sobre a fauna local. Então você tem essa diferenciação entre a espécie que vem e a espécie que não vem. Agora, quando você fala em dispersão de uma espécie saindo de um local para o outro, você tem que sempre considerar a questão de tempo e quantidade, que vai vir um pequeno número de indivíduos, esse número de indivíduos vai aumentar, e ao longo de todo o tempo, nós estamos falando aqui em um tempo evolutivo, não estou falando aqui em anos, mas em milhares de anos, essa espécie vai se tornar adaptada e vai se envolver naquele local, e vai passar a ser naturalizada e, consequentemente, nativa em algum momento. O que é diferente de causas antrópicas. Então, assim, a gente faz parte do ambiente e a gente tem que entender quando que a gente causa isso e quando o processo também foi causado lá atrás, mas quando ele é possível ser remediado e ser conciliado com o ambiente de hoje. Mais alguma pergunta? Caio, eu tenho uma pergunta para você. Germana, deixa eu ligar minha câmera. Aí. Parabéns pela sua palestra, primeiramente, foi ótima. Foi excelente, cheio de imagens fofinhas também das suas fotos, seus registros, muito legal. A minha pergunta, na verdade, é um gancho aí também dos professores que colocaram essa questão das espécies exóticas invasoras. Você comentou que uma das formas de controle era por envenenamento, né? O que parece bem chocante para mim, assim, eu acho meio um pouco drástica, porque eu fico me perguntando se isso não afeta também os outros felinos naturais aí desse ambiente. Mas a minha pergunta é em relação se vocês têm alguma resposta da efetividade disso, se vocês estão vendo resultado nesse método de envenenamento desses animais. Alguns casos sim, alguns casos não. Então, assim, o envenenamento, para começar, assim, né, na Austrália, ele é um país totalmente diferente de qualquer outro, porque a gente praticamente não tem placentário, né? Então, a gente não tem felino. A gente só vai ter outros marsupiais. A gente vai ter nem felino, nem canídeo, que nem eu falei para você, veio traduzido o Jimbo, mas foi introduzido recentemente, considerando assim, 10 mil anos, pouco mais que isso, mas... Então, a gente não tem outras espécies de placentários. O envenenamento, o que a gente chama de 10-8 bait, ele é, como eu falei, ele é formado por compostos tóxicos que os animais daqui estão acostumados a digerir. Eles são produzidos dos vegetais aqui da região. Então, se um canguru, por exemplo, ingerir esse alimento, ele pode passar mal, mas ele não vai morrer, não vai ser afetado severamente por esse envenenamento. Ele é super efetivo. A gente tem um problema muito sério com isso para o meu trabalho, porque você imagina, eu vou para o campo, então a gente vai para muita área rural, só que eu trabalho com cachorro, né? Se o meu cachorro comer, ele também morre.
Então, a gente tem que fazer toda uma pesquisa prévia de se essa área foi envenenada ou não foi envenenada previamente. E a gente carrega um kit com a gente, né? A gente tem um kit anti-envenenamento, que é composto de uma pílula que a gente tem que injetar direto na garganta do animal, que é para causar o vômito imediato, correr para o hospital, e a gente dá carvão também, para ele ingerir carvão. Eu nem sei como isso funciona direito, eu sei como fazer o procedimento, mas nunca precisa fazer isso. Mas a gente sempre, em todas as nossas buscas, a gente tem o kit com a gente, e é praticamente 100%. O índice de animal que ingere, qualquer cachorro, gato ou raposa, eles vão ter praticamente 100% de mortalidade. Funciona em termos populacionais? Funciona por um tempo. Funciona por um tempo numa região. Então, eu faço... as pessoas dispõem em locais esses venenos, os cachorros vão lá, comem, os outros animais vão lá e comem, e por um tempo eles morrem. Só que como a gente não consegue efetivamente controlar, fazer o controle populacional desses animais em larga escala, com o tempo eles voltam a recolonizar aquele mesmo habitat. Então eles fazem isso uma vez por ano, se eu não me engano, em vários locais, que é para tentar manter os níveis baixos. Com coelho tem um caso muito famoso, acho que talvez vocês tenham ouvido falar, que eles produziram um vírus, e introduziram esse vírus na população de coelho, e a população caiu mais de 80%. E aí agora ela está voltando a subir. E aí eles vão lá, injetam o vírus de novo, e aí a coisa vai tentando achar um balanço dinâmico. Então, o que eles perceberam é que é impossível zerar, mas você consegue minimizar de alguma forma. Sim. Obrigada, Caio. Posso fazer uma pergunta puxando o gancho do envenenamento? Sim. Oi, Caio. Aqui é a Beatriz. Parabéns pela palestra. Obrigado. Ano passado, recentemente, teve umas notícias de muitos cachorros, né, domésticos mesmo, que tinham sido envenenados em parques. Na verdade, assim, eu fiquei sabendo primeiro por um cachorro de uma amiga minha mesmo, que ela acabou perdendo num parque, por conta de ter ingerido veneno, e aí depois eu vi uma notícia que isso estava sendo recorrente. Aí eu não tenho certeza, não sei se é em relação a esses venenos ou se era algum outro veneno, né? Eu não sei direito qual foi a causa, mas queria saber se você sabe sobre isso, se você viu a repercussão desses episódios que tiveram ano passado. Olha, Beatriz, eu não fiquei sabendo disso, então não sei se teve uma repercussão grande aqui na Austrália. E geralmente quando acontece essa coisa de envenenamento, principalmente com um cachorro, a gente fica sabendo, né? A gente trabalha com os bichos, né? Então, eu não fiquei sabendo. O que eu posso te dizer é o seguinte, provavelmente os parques sim fazem o baiting, que a gente fala que é o envenenamento. Para você entender um pouquinho mais o protocolo, eles vão lá, cada lugar que você coloca uma isca, ela é coordenada com GPS e em 2 semanas você tem que ir lá tirar e recolher aquela isca, tá? Então, nem sempre isso é possível. Raposa, principalmente, ela mexe, né? Os bichos mexem, não necessariamente ela come a isca, ela só vai lá, acha a isca e leva para um outro local. A gente também enterra ela para que outros animais não sejam facilmente adaptados. Então, o cachorro consegue cavar e pregar e também remove. Então, os que a gente consegue remover, as pessoas são indicadas a ir lá, elas são obrigadas a ir lá e remover essa isca. Os parques com certeza fazem isso. Eu trabalhei com eles, eles têm que seguir isso à risca, porque é lei, e é um órgão público, eles têm que cumprir isso. O que geralmente pode ter acontecido é eles terem feito o baiting, a pessoa foi com o animal dela, aqui é muito regulamentada a questão do animal doméstico, e geralmente em parques ou é proibido você ir com o seu cachorro, então essa pessoa pode ter ido irregularmente, ou o cachorro tem que ficar na coleira, tá? E aí, eu acredito que deve ter acontecido isso. A pessoa foi com o seu cachorro provavelmente irregular e o cachorro solto. O cachorro entrou na mata, porque os baits não são colocados nas trilhas. No parque você não pode acessar as áreas de mata, você tem que andar nas trilhas. Provavelmente esse cachorro foi para a mata e acabou ingerindo algum material. Mas sim, provavelmente é relacionado com isso, porque os parques sim fazem esse controle de espécies invasoras. E o baiting é só um caso, né, que eu falei. Muito famoso e muito controverso é você sobrevoar as áreas de helicóptero e atirar nos bichos.
mas eles também fazem. E uma outra forma que é mais agressiva ainda é que você sobrevoa uma área e solta as iscas de veneno do ar. Então você não tem controle nenhum de onde elas vão cair, o que vai acontecer, eles também fazem. Ah, tá. Pelo que eu entendi, parece que tiveram alguns episódios concentrados, assim, tanto que saiu numa notícia, né? Não lembro qual foi a imprensa, mas parece que aconteceram alguns casos, por isso que eu fiquei curiosa. Vocês viram que até quando na apresentação eu coloquei, porque geralmente você é obrigado, geralmente não, você é obrigado a sinalizar, as pessoas suspeitam isso. Quando você vai para uma área que tem baiting, eles têm a placa lá. E a área foi recentemente feito controle biológico através de envenenamento. Entendi. Com certeza, Obrigada. erros podem ter acontecido. Professor Ricardo, você quer falar sobre sua experiência com controle de roedores? Falo rapidinho, Germana. Obrigado. Antes disso, eu queria puxar um gancho da apresentação do Caio sobre a diversidade genética de populações, né, e como isso é trabalhado junto com a comunidade, né. No caso de mamíferos, você tem essa situação que o Caio mostrou, né, a diversidade genética, ela é um fator crítico, né, quando se tem populações pequenas, isso é um bottleneck mesmo, né. Isso é um problema muito sério para mamíferos. O problema é que quando a gente trabalha quando a gente quer conservar uma espécie, por exemplo, um réptil, onde esse efeito é menor, né, a gente fica com poucas ferramentas para poder convencer os gestores, a população, de que é importante conservar a espécie. É o caso de uma das espécies que a gente trabalha em Noronha, né. Uma das espécies bandeiras de lá de Fernando de Noronha é exatamente um lagartinho do gênero Trachylepis. É um bicho que, na percepção das pessoas, é um bicho muito abundante, né? Só que a abundância histórica desse animal provavelmente tenha sido pelo menos aí o dobro do que ela é hoje, né? E os efeitos desses impactos, né, que essa espécie sofre, a gente não consegue ver onde as pessoas estão em Fernando de Noronha, e as pessoas ficam na ilha principal só. E as ilhas secundárias, elas não são abertas ao público. E nesses lugares onde não tem as principais ameaças dessa espécie, a gente vê que os animais são totalmente diferentes. Eles são maiores, o recrutamento deles é diferente e tudo mais, né? Então, a gente tem que se valer mesmo dessas ferramentas, né, Caio, para convencer os gestores, para convencer a comunidade, fazer uma boa comunicação, inclusive quando é feito o manejo, inclusive quando o manejo envolve envenenamento, que é um tabu, né, para as pessoas. Então, pegando esse gancho que a Germana falou, né, a gente tem países onde esse tipo de ação ela é bem recebida pela população, não é um estranhamento, né, mais que na Austrália, ainda na Nova Zelândia é comum as pessoas não ficarem assustadas com esse tipo de coisa, né? As pessoas, inclusive, instalam nas suas casas equipamentos para controlar as espécies invasoras, inclusive com eutanásia, né? As pessoas não têm esse pudor, não têm esse problema, né? Isso é fruto de um processo longo de comunicação com a comunidade, envolvimento da comunidade, né? E no Brasil é muito raro esse tipo de manejo, né, de forma abrangente, né, principalmente em unidades de conservação, é praticamente nulo esse tipo de ação, né. E um dos primeiros projetos de conservação que envolviam controle de invasoras foi feito exatamente lá em Fernando de Noronha, quando a gente trabalhou lá, né. E uma das espécies-alvo eram ratos, né, esses roedores comensais que a gente tem, né, no continente. E o manejo foi feito por envenenamento. E quando a gente propõe uma ação dessa, a gente tem que fazer uma análise de qual que é o efeito mesmo dessa ação, né? Nas ilhas secundárias, onde não tem gente, não tem cachorro, enfim, não tem gato, as outras espécies poderiam acessar esse veneno e também sofrerem os efeitos, inclusive espécies protegidas, né? Por exemplo, espécies de caranguejo, aves marinhas, etc. Então, apesar de você ter esse perigo, você pode ainda assim usar esse tipo de ação, por exemplo, dispondo esse veneno em estações de escamento, né? Foi o que a gente fez lá.
E o efeito foi excepcional, foi rápido. A gente fez em uma ilha para fazer um teste. Esse projeto ainda não foi estendido para o arquipélago inteiro, mas a ideia é essa, né? Então, a gente está começando no Brasil agora, muitos anos depois, né, da Nova Zelândia e da Austrália, a fazer, trabalhando junto com a comunidade e convencendo os gestores de que isso pode trazer um benefício, né? Então, a ocupação dessas ilhas, né, pelas aves marinhas, ela foi imediata. A gente começou, inclusive, no monitoramento, a gente começou a observar mais ninhos de aves migratórias e de aves marinhas usando essas ilhas, né? Então, a gente trabalha não só com a conscientização que é necessário fazer, né, um manejo que às vezes é mal visto, né, pela população, mas também do benefício que isso pode trazer. Então, é um longo processo, envolve não só a parte técnica em si, mas a parte de comunicação com as pessoas, né? Eu queria só aproveitar, já que eu usei bastante tempo aí, só para fazer uma propaganda, eu vou começar uma disciplina de controle e erradicação de espécies invasoras amanhã. Tem bastante inscritos, mas como ela é online, aqueles que tiverem interesse podem entrar em contato comigo que vocês podem participar também, tá? Então, estendo o convite a vocês todos. Obrigado, gente. Legal você falar, Ricardo. Só para pontuar aqui, também acabei não falando por causa do tempo, aqui o laboratório ele é dividido em duas áreas. Nós temos lagartos e koalas. Então, nós temos toda a pesquisa de diversidade genética, legal, genômica e acontecendo com lagartos em ambientes urbanos. Também acontecendo aqui dentro. E é interessante você falar também a questão da cultura e da sociedade, porque aqui na Austrália as pessoas têm esse costume da caça, né, que veio trazida pelos europeus. Então, assim, viu uma raposa, eles atiram. Mesmo se a pessoa tem uma arma em casa, ela atira. Se ela vê um gecko, que é uma lagartixa, que é a lagartixa indiana que a gente tem em casa, eles pisam em cima. Assim, eles nem pensam, você entendeu? Porque para eles é um animal invasor e pronto, está inerente na cultura deles. Agora, na ilha, quando a gente tentou trabalhar com os saguis, me perguntaram numa das reuniões o que eu achava que tinha que ser feito. Eu falei eutanásia, falei captura e eutanásia, que para mim é o método mais efetivo e mais barato de tentar fazer esse controle, enquanto que lá a população era pequena ainda de mico, né? Acho que era em termos de 30 na época. Não dá, né? A população não aceita. Então a ideia virou o saguizário. Daí você tem que criar todo um ambiente que você tem que construir uma estrutura, você vai ter que ter funcionário, vai ter que manter, que você não pode eutanasiar os bichos. Então ele vai virar, na verdade, um zoológico. Tá? E isso foi o que estava acontecendo na época quando eu saí de lá. A discussão era mais em torno disso do saguizário, porque você não consegue, né? Convencer a população no curto prazo, nós vamos ter que ir lá matar macaquinho, que é o que a população entende. Eles estão botando comida para o macaquinho, entendeu? Nós vamos falar que vamos matar? Não dá, né? Por mais que a gente fale que não alimente, não faça, as pessoas gostam, elas fazem, é normal isso acontecer, tá? Então é muito legal isso que você falou, porque realmente é muito difícil trabalhar com isso, e quando você faz um controle no mínimo efetivo, você consegue ver resposta. Tem resposta. A gente consegue perceber isso. Então, muito interessante sua colocação. Eu só queria aqui também responder a pergunta da Mariana. Colocou o que seria o padrão Gold Star para dizer que os cães tiveram 100% de detecção. A detecção era clamidiose nos koalas. Isso. Então, a gente faz alguns tipos de detecção, que eu falei do 100% de clamidiose, e a gente também faz análise de eficiência, que é comparar, por exemplo, umas fezes de koala com do possum, que é fisicamente bem parecido, e os animais, sim, eles conseguem detectar isso. A gente consegue testar como qualquer teste, pesquisa, né? Você vai ter os controles, a gente coloca fezes contaminadas, não contaminadas, a gente coloca fezes de possum, coloca fezes de outros animais que são semelhantes, e a gente faz as medidas, né? Faz toda uma análise estatística para tentar entender essa detecção, como é que funciona e se eles estão sendo efetivos, acuráveis. Desculpa se eu errei a palavra, me fugiu a expressão em português, mas a gente testa estatisticamente como isso acontece. Tanto que a gente tem várias publicações na área, porque a gente foi um dos pioneiros, grupos a começar a fazer isso com koalas, né? Então a gente testa para isso. Obrigada. Nada. Bom, gente, obrigado pela participação de todos. Acho que a gente já pode encerrar
deixar o Caio dormir um pouco, já que ele já falou que hoje para ele vai trabalhar à noite para captura de koalas, e lá já é um horário muito avançado. Então, mais uma vez, Caio, obrigado pela sua disponibilidade e trabalhar com o tema, ter vindo aqui e trazer essa sua experiência fora do país e trazer um conhecimento maior para a gente. Queria agradecer a todo mundo envolvido, a Germana, a Lídia pelo contato, principalmente ao Caio, e encerro a reunião de hoje. Falar um negocinho só para antes de terminar, que é agradecer a todo mundo que participou, muito feliz de ver vocês, ver várias caras conhecidas, muito feliz também de ver as pessoas envolvidas, e deixar um convite aqui, na verdade, né, para quem tiver interesse. A Lígia, desculpa os votos, espero que isso não fique gravado, tentando convencer a Lígia a vir para cá, fazer o doutorado dela aqui, ela vai vir, e porque a gente está começando. A gente tem uma área muito grande que vai acontecer com Clamídia agora. Clamídia vai ser uma dos nossos projetos, dos nossos pilares. Então, vão acontecer oportunidades, tá? Então, caso alguém tenha interesse, ou mesmo vir para cá fazer um voluntário, ter uma experiência internacional e ficar com a gente, é muito bem-vindo. A gente cadastra voluntários. Eu sei que com o Covid a coisa ficou um pouquinho complicada, mas quem tiver interesse pode vir aqui conhecer um pouquinho da experiência que a gente faz aqui, trabalhar um pouco com a gente. É muito bem-vindo. E mesmo na parte acadêmica, quem quiser seguir carreira aqui, a gente tem os projetos, tem todas as oportunidades de bolsa, e nós vamos ter essa parte de epidemiológica, que vai começar a ser um pouco mais desenvolvida, e a parte de clamídia também, que nós vamos mexer muito com a parte genética, detecção, genômica, identificação de linhagens diferentes de patógeno. Então, fica o convite.